Feliz sábado, irmãos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. E nós queremos também cumprimentar, os nossos irmãos que estão assistindo aqui ao vivo, que todos se sintam aí amados e cuidados por Deus. A igreja ela reabriu, respeitando aí os protocolos de segurança. E neste momento nós queremos agradecer a Deus pelo cuidado, por você estar aqui. E como forma de agradecimento, neste momento nós vamos unir as nossas vozes e louvarmos a Deus, entregando as nossas vidas e o nosso coração. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Amém? É o que eu te peço e desde já eu já te agradeço por Jesus. Amém.
Bom, é com alegria que nós nos encontramos mais uma vez nesta manhã para juntos recapitularmos a nossa lição, o nosso estudo semanal. Bom, durante essa semana nós estudamos sobre a família. E o assunto, da lição foi bem interessante, porque traçou alguns princípios que são importantes, que são essenciais, que são necessários para o nosso convívio, para o nosso relacionamento familiar entre pais, filhos e Deus. E nessa semana nós vimos alguns desses princípios baseados, mais uma vez, no relato de Adão e Eva, sobre o exemplo de Cristo e algumas importantes informações para o nosso tempo, para o tempo de hoje. Então, assim, considerando que a vida é uma escola, a lição dessa semana demonstrou que a família é a nossa primeira sala de aula. Então, são considerados os exemplos de Adão, de Eva, Caim, Abel e a centralidade da educação na primeira família. Não foi diferente com Jesus na sua infância. Teve sua mãe Maria como grande professora. A lição também destaca a importância dos relacionamentos para com a comunicação, que é a forma como a educação acontece. E assim a lição termina destacando a importância do papel dos pais na educação e a necessidade de integrar os ensinamentos bíblicos na vida dos nossos filhos. Então, vamos aqui pontuar o ponto-chave da lição no domingo. Veja, no domingo nós aprendemos que o método da educação no Éden estava centralizado na família e serve de modelo para o ser humano em todos os tempos. As famílias devem ser educadas na doutrina, na adoração, na instrução, na comunicação, no evangelismo e também no serviço. E como é que nós podemos tirar essas lições, essas aplicações tão importantes na nossa vida? Vamos ver alguns textos, Primeiramente, vamos para o livro de Gênesis, capítulo 4, o verso 1 a 4. Gênesis, capítulo 4, o verso 1 ao verso 4, aqui é relatado a história de Caim e Abel. E o que acontece? Adão e Eva têm os seus primeiros filhos após o pecado, e então o relato aqui do capítulo 4 nos destaca a história de Caim e Abel, que começa dizendo o seguinte: Adão teve relações com Eva e a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. E aí eu vou complementar com o verso 5. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Bom, vamos aqui começar a imaginar algumas coisas, O texto bíblico é bom por causa disso. Nos dá chances para a imaginação. E que imaginação é essa? Em algum momento, você vê no relato bíblico Adão e Eva dando as instruções para Caim e Abel de como eles deveriam proceder? Você vê você vê Adão e Eva falando com Caim e Abel no relato bíblico dizendo como é que eles deveriam seguir a sua vida? Não. Em nenhum momento nós vemos isso. Em nenhum momento nós vemos uma conversa de Adão e Eva dizendo:
Caim, você tem que agir assim, assim, Abel, você tem que ser assim, assim, assim. Não tem. Mas, pela forma como Caim e Abel ofertaram ao Senhor, pela forma como o Senhor reagiu à oferta de Caim e Abel, o que é que nós podemos entender nas entrelinhas? De que eles foram educados da maneira correta, como deveria agir, e o coração contrariado de Deus demonstra que Caim foi teimoso. Então, o que é que nós podemos já pressupor? É que desde a sua meninice, Adão e Eva educaram os seus filhos no caminho correto. Deram o seu melhor para que eles sempre meditassem no amor de Deus, para que olhassem as promessas do Senhor. Qual promessa é essa? Vai vir um Salvador que vai resolver todo o problema que eu e seu pai causamos. Né? Vocês hoje sofrem, não é por culpa de vocês, né? A culpa é nossa. E agora vocês estão sofrendo a consequência. Mas façam isso aqui, ajam desse jeito, porque já vai nos dar uma ponte de esperança para aquilo que virá. Então nós podemos ter a plena certeza que desde o início a família ela teve um papel educacional muito importante. E quando nós vamos para o relato, né, de Lucas capítulo 3, o verso 38, que aí é já com Jesus, quando ele vai até Jerusalém, né, ele completa 12 anos, então agora ele pode participar das festividades judaicas. Né? Antes dos 12 anos, Jesus só tinha que ficar em casa, não podia sair, mas aí ele completou os 12 anos, agora pode acompanhar toda a família para as festividades. Era bem provável que aqui era a época da Páscoa. E ali Jesus, ele demonstra que teve uma boa educação. Também nós não temos no relato bíblico a forma como Maria educou Jesus. O que temos é, Jesus nasceu, depois de 8 dias foi apresentado, teve a circuncisão, e aí já pula agora com ele 12 anos. Nós temos um hiato de 12 anos, e depois desse período de 12 anos, só vai reaparecer com ele já 30 anos. Mas nesse intervalo o que nós podemos perceber é que Maria, ela educou corretamente Jesus. Mesmo Jesus não frequentando as escolas rabínicas de seu tempo, ele tinha grande sabedoria. Ele tinha grandes instruções. Então nós podemos também, por meio disso, pressupor que Maria e José educaram corretamente Jesus. E o que é que nós podemos aprender com isso? É que nós devemos seguir tais exemplos. Não se preocupem com os resultados. Porque muitas vezes nós ficamos atemorizados. Nossa, eu educo meu filho, minha filha desse jeito, mas como é que vai ser para frente? Né? Esse mundo como é que está? Não se preocupe com os resultados, faça a sua parte. Porque assim, os resultados podem ser positivos ou negativos. Caim e Abel tiveram a mesma educação. O que foi que aconteceu com Caim? Ele se rebelou, né? Acabou matando o irmão. E toda a descendência de Caim foi um desastre. Né? O relato bíblico deixa isso bem claro. Por meio da descendência de Caim, as pessoas começaram a se tornarem pagãos. Por meio da descendência de Caim, as pessoas começaram a desacreditar de Deus. Por meio da descendência de Caim, veio todas as atrocidades. Então, assim, nem sempre a educação vai garantir que seus filhos, suas filhas, nossos filhos, nossas filhas tenham um futuro promissor. Porque a decisão final vai caber aonde? Nas mãos deles. Cabe às nossas mãos. Mas o nosso papel como responsáveis dentro da casa, dentro do lar, é de educar o melhor para nossos filhos. A consequência, entregue a Deus. Porque esse é o ponto-chave. Nós não estamos aqui para determinar o destino das pessoas. Nós estamos aqui para instruir, para demonstrar, olha, se você for por esse caminho, vai ser ruim. Se você for por esse caminho, vai ser bom. A escolha é sua. E aí, avançando mais um pouco, né, já que na segunda-feira, nós podemos ver também alguns aspectos interessantes com relação a José e a Maria. O que, para mim, chama muita atenção. Eu não sei se chamou a atenção de vocês, mas
Quando nós vamos, né, para o relato de Lucas, capítulo 1, o verso 26 até o verso 38, depois o verso 46 até o verso 55, Mateus 1, o verso 18 até o verso 24, nós percebemos ali algumas coisas bem interessantes com relação a José e a Maria. E aí eu quero um pouquinho da interação de vocês, né? Deixa eu ver como é que está aqui nas redes. Deixa eu só abaixar aqui, pronto. Nesses relatos, especialmente com José, né? Maria fica um pouco implícita, mas com José tem uma coisa que é bem assim escancarado. Qual foi a palavra que chamou a atenção de vocês com relação a José? Tem uma coisinha ali que é falado com relação a José que é bem interessante. Uma característica de José. Alguém prestou atenção, percebeu isso? Só para dar uma ajuda, começa com J. José era o quê? José era justo. A primeira vez que José aparece na Bíblia, ele diz, era José justo, né, noivo de Maria, tal. Então nós podemos aqui perceber uma primeira característica do caráter de José. José, ele era justo, ou seja, uma pessoa correta, tanto que quando ele ficou sabendo, né, quando Maria lhe contou que algo de diferente havia acontecido com ela, como foi que ele ficou? Preocupado. Mas depois que Deus falou com ele, ele assumiu a responsabilidade. Da mesma forma, Maria, quando ela teve a visita do anjo Gabriel, dizendo, olha, você vai dar à luz ao Salvador do mundo. Como foi que ela reagiu? Seja feita o quê? A vontade do Senhor. Então nós podemos perceber que tanto José quanto Maria tinham caráter, tinham personalidades adequáveis para servir a Deus, da mesma forma para educar Jesus. Então, como é que nós devemos ser hoje? Devemos ser como José e como Maria. Devemos ser justos, corretos, devemos estar atentos à voz do Senhor, ser submissos à vontade de Deus e transmitir isso para os nossos filhos. Então, assim, embora não tenhamos muitos detalhes sobre a infância de Jesus, o que aprendemos do caráter de seus pais terrestres, Maria e José, lança luz sobre como teria sido a sua infância e a educação de Jesus. Então, aqui nós podemos dizer com todas as letras, sendo José justo e sendo Maria uma mulher que tinha a disposição de fazer a vontade do Senhor, tinha como a educação de Jesus dar errado? Não. Assim, de uma maneira macro, né? Não tinha como dar errado. Então, para nós, você quer ter uma seguridade na educação de seus filhos? Né? Você que está assistindo aí conosco. Você quer ter a confiança de que Deus está lhe usando, está lhe conduzindo na educação familiar? Seja justo e seja submisso à vontade de Deus, confiando nele. E com certeza, pessoas com caráter semelhantes a Jesus serão produzidas. E olha que maravilha, como será, tendo filhos e filhas com caráter semelhante a Jesus. Olha que bênção. Quando nós olhamos ao redor, os olhos se enchem de lágrimas, né, diante de tanta atrocidade que nós vemos por causa de educação deficiente. Então, está nas nossas mãos a primeira educação dos nossos filhos, está nas nossas mãos a base. E aí nós avançamos um pouquinho, que é a questão da comunicação. E aí já entrando na terça-feira. E aí eu gostaria de abrir o texto de Salmo capítulo 37, o verso 9. Salmo 37, o verso 9, quer dizer, 7 a 9. A igreja está sujeita a Cristo,
assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Mas como é que isso deve acontecer? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, está vendo aqui como é que o princípio básico, como é que funciona? O marido deve demonstrar amor da mesma forma como Cristo demonstrou amor por nós. Dessa forma, a esposa vai responder ao amor do marido, se submetendo, se sujeitando ali à autoridade, não de maneira arbitrária, mas de maneira harmoniosa com o seu marido. Infelizmente, muitos hoje querem que as esposas respeitem, mas o esposo não demonstra nada, não faz nada. Como é que você quer que a sua esposa lhe ame se você não demonstra amor por sua esposa? Isso vai ser muito complicado. Então, devemos buscar constantemente desenvolver esse lado harmonioso dentro do lar, entre casal, para que os nossos filhos possam perceber, não, é um relacionamento bom. Se o relacionamento do casal é equilibrado, os nossos filhos ao olhar, vai ver a harmonia perfeita entre Deus e igreja. Eles terão prazer em servir a Deus e terão prazer em estar no meio da igreja. Agora, olha só como é que funciona. Se o pai for assim, terrível com a sua esposa, a visão que o filho vai ter é a seguinte: Deus é um Deus carrasco. Eu ir para a igreja? Vou nada. Porque se eu chegar lá na igreja, o que é que vai acontecer comigo? Deus vai me oprimir. Essa é a visão que é construída na mente do filho. Agora, se é o inverso, se é a esposa que é muito, sim, mandona dentro de casa e o marido só abaixa a cabeça. A visão que ele vai ter é a seguinte: eu ir para a igreja? Vou nada. A igreja, para mim, não serve, porque Deus é um produto da igreja, porque a igreja é quem manda. Deus é aquele Deus de santo, não faz nada, então para que eu vou para a igreja? Então, olha o que acontece quando a harmonia dentro da casa não está muito boa. Vai refletir de maneira negativa na educação dos filhos. Então, devemos pedir sabedoria a Deus para que não somente isso, mas as virtudes do Espírito sejam desenvolvidas dentro do lar para que a educação seja harmoniosa. E aí, nós chegamos num texto que é muito importante, que é Deuteronômio capítulo 6. Nós não vamos ler todo o capítulo, claro, porque fica muito complicado. Mas nós vamos ler aqui o verso 4 até o verso 9, que diz assim: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você a inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver aonde? Sentado em casa. Mas o quê? Andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, a todo momento que você tiver oportunidade, fale das palavras de Deus. Também você deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverás nos umbrais da sua porta, e na sua casa e nas suas portas. Então, qual é a ideia que Deus está demonstrando aqui e que nós devemos ter em mente? Qual é a melhor forma de fazer com que os filhos tenham um bom caráter? É relembrar tudo o que Deus fez. É a cada dia lembrar quem Deus é, o que Deus está fazendo, o que Ele fez, o que Ele fará. Então, assim, se você nunca contar sobre Deus e sobre as maravilhas de Deus dentro do lar, como é que o lar vai construir um relacionamento harmonioso com Deus? Nunca. Se você não conhece Deus, como é que você vai se relacionar com Ele? Por isso é importante, é necessário
que a cada instante você faça, né, isso daqui durante toda a sua vida. Né, o início, né, do capítulo 6 é muito interessante, né, Deus mandando, façam isso. E aí o verso 2 vai dizer, para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os filhos de seus filhos de seus filhos, temam ao Senhor, seu Deus, guardem todos os seus estatutos, seus mandamentos, para que os seus dias sejam prolongados. Então veja, quando nós aplicamos o princípio da educação, e também quando é demonstrado que quando não fazemos a vontade do Senhor, as consequências vêm. Então, os princípios de educação cristã e a advertência de que eles não se esquecem, né, de tudo o que Deus fez por eles, registrados no capítulo 6 de Deuteronômio, também se aplicam aos nossos dias de hoje. Deve-se deixar bem claro para nossos filhos e filhas que, quando se faz a vontade do Senhor, as consequências elas serão o quê? Positivas, de forma majoritária. Agora, quando não se faz a vontade do Senhor, as consequências serão terríveis. É por isso que deve-se relembrar constantemente aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus fará e aquilo que Deus é. E dessa forma, a nossa vida será impactada de maneira positiva, não somente nós, mas toda a nossa família. Então, embora a família seja a primeira sala de aula, não há garantias de que os resultados serão sempre positivos. Portanto, devemos reter e desenvolver somente os bons princípios aprendidos no lar. Neste processo, é importante aprender como Deus pode nos ajudar a reter o que é bom e desaprender as coisas ruins da vida familiar. Então, que Deus esteja usando cada um de nós como pais responsáveis, chefes da casa, para educar de maneira positiva aqueles que Deus confiou em nossas mãos. Portanto, nesse momento, vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele pela recapitulação da lição nesta manhã. Então, oremos. Querido Deus, Pai amado Senhor, agradecemos a Ti pela bênção que o Senhor nos concede de hoje estarmos mais uma vez na Tua casa, recapitulando aquilo que nós estamos aprendendo. Senhor, por favor, esteja nos conduzindo, esteja nos guiando, para que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nos dê sabedoria, Senhor, para educar os nossos filhos, para cuidar da nossa família da maneira como o Senhor deseja, como está demonstrado nas Sagradas Escrituras. Seja nos abençoando hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nós teremos então a segunda leitura da ata com relação a transferências e admissões de membros. E logo após a leitura da ata, nós teremos um momento de louvor. E no momento de louvor também estará sendo recolhido os dízimos e as ofertas. Então, irmãos, como mencionado pelo pastor Lucas, no sábado passado nós tivemos a primeira leitura da ata de transferências e admissões. Neste momento nós teremos a segunda leitura e também apreciaremos através da votação. Bom sábado a todos. A comissão esteve reunida no formato online via Zoom no dia 31 de março, às 20 horas. A comissão propôs os seguintes nomes para transferência. Transferência de entrada: Daniele Soares Silva Lima dos Santos, vindo da Igreja da Cidade Universitária, em Engenheiro Coelho. Lucas Félix Lima dos Santos, vindo da Igreja Jardim Veloso, Osasco. Transferência de saída: Caroline Oliveira de Almeida, Elizabeth de Oliveira, Marcos Antônio de Oliveira de Almeida, ambos indo para a Igreja de Central Paulistana, São Paulo. Eu, secretária dessa igreja, lavrei e hidratei a seguinte ata e proponho aceitação pela congregação aqui presente.
Nós tivemos aí uma semana de observações e hoje nós aqui temos a segunda leitura. Então nós vamos primeiro voltar aqui às admissões, né, do pastor Lucas e da Daniele. Eu peço agora aos membros batizados aqui presentes, há um apoio? Então, neste momento, todos que estão favoráveis, levantem sua mão direita. Agora, em relação aí às transferências, né, que é do Marcos, da Carol e da Beth para a Igreja Central Paulistana. Há um apoio? Então, todos que estão favoráveis, levantem sua mão direita. Ok, votado e aprovado. Obrigado, irmãos. Continuaremos aí com as nossas atividades. Um feliz sábado a todos. Estou muito feliz por estar aqui para juntos honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Escolhi um louvor para essa manhã que fala sobre o céu e que é para lá que eu quero ir. Eu quero que cada um de vocês esteja comigo. Vamos louvar. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Ei, os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Lá no céu não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque todas as coisas se passaram. Juntos nós vamos estar adorando a Jesus na eternidade. Amém? As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Nunca mais, morte, choro.
vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, que alegria, Senhor, é estar na Tua presença. Obrigado porque ainda temos essa oportunidade de nos reunirmos entre irmãos, como família de Deus na terra, para Te adorar e bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque são muitas promessas já cumpridas e muitas ainda por se cumprir. Mas queremos pedir que, através do Espírito Santo que se move entre nós, aqueça os nossos corações nessa manhã, que possamos ter mais e mais o desejo de estar aqui neste lugar. Fale conosco através da Tua palavra, que será pregada em breve. Em nome de Jesus. Amém. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. Do primeiro lírio, do primeiro orvalho, me amou.
surgiu, surgiu por obedecer. E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. Feliz sábado, igreja. Que bom voltar a esse lugar. Como eu estava sentindo falta disso. De ver vocês, de sentir vocês. Eu senti hoje aqui o que eu não sentia desde fevereiro. Então, o mundo mudou. E hoje foi o primeiro culto para mim. Sábado passado eu estava aqui, mas agora como pregando para vocês e vendo vocês de frente, é praticamente a primeira vez do ano, né? Mas louvado seja Deus, porque Deus nos devolveu essa bênção, amém? E olha, você que está em casa, não perca a oportunidade que Deus te dá de também se unir como povo de Deus nessa terra. Porque então os dias são poucos. Não perca tempo. Porque, querendo ou não, a pregação do Evangelho vai continuar. Amém? Com vírus ou sem vírus, Deus é maior que todas as coisas. E o propósito dele é que os seus filhos preguem e falem em todos os lugares. Nós às vezes nos acovardamos e nos amedrontamos e não saímos de casa e passamos a enxergar a Deus como um Deus pequeno e agimos com medo e tímidos e não avançamos e paramos até. Eu estava preocupado com os meus irmãos. Porque, queridos, quando você tira um tição da fogueira, o que acontece com ele? Ele apaga. E era essa a minha preocupação. Porque muitos já estão quase se apagando por não vir a esta igreja, por não estar congregando. E isso é preocupante. Louvado seja Deus que eu e você está aqui, amém? Que nós somos duros na queda. E por isso estamos resistindo. E é esses poucos resistentes que Deus vai fazer a diferença. Amém? E eu não podia trazer uma mensagem mais feliz e gostosa, prazerosa da Bíblia do que a que eu escolhi para essa manhã. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos. O livro de Romanos, para mim, é um dos livros mais interessantes. E eu vejo Deus falar conosco muito perto. Eu vejo a mão do Senhor muito próximo quando leio esse livro, porque a experiência que Paulo viveu foi muito real. Quando eu estudo a Bíblia nas cartas de Paulo aos Romanos, aos Efésios, aos Gálatas, aos Filipenses, eu vejo assim, como se eu estivesse com ele, junto, participando daquilo que ele estava vivendo. Porque o Espírito Santo se mostrava em todo momento na vida de Paulo. E o que ele fala aí no capítulo 8,
é algo que às vezes nós não temos em mente todo o tempo. Não vemos o poder libertador de Cristo em todo momento. Deus enviou o seu Filho para nos libertar. E no capítulo 8 e final do capítulo 7, no capítulo 7, na verdade, nos traz um trágico fim, falando a respeito da natureza pecaminosa. Mas no capítulo 8 é o mais maravilhoso. Por quê? Porque no capítulo 7, nós vemos apenas 4 vezes falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas no capítulo 8, encontramos 20 vezes a palavra Espírito Santo. Então, no capítulo 8, nós vemos 2 naturezas. A natureza carnal e a natureza espiritual. E o que uma produz e o que a outra produz. A natureza carnal produz morte. A natureza do espírito produz vida. Amém? Essa é a grande diferença da vida do cristão. Eu não sei por quantos dias e meses você passou aí pertinho de Jesus, buscando a presença do Espírito Santo. Mas a guerra é constante. Nós vivemos numa batalha. A batalha contra o espírito e a batalha contra a carne. A carne, a Bíblia nos diz que ela é inimiga de Deus. Ela vai contra Deus. É impossível você fazer algo para Deus, você estando na carne. Deus, na carne, condenou o pecado. Mas você então poderia pensar assim: então, o que vai ser de mim se o pecado habita em mim? No verso 1 de capítulo 8, ele já diz assim: olha, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que significa para mim e para você viver em Cristo? Porque a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo. Que condenação a Bíblia está falando? De que condenação a Bíblia está dizendo? Aqueles que estão em Cristo não sofrerão condenação. A condenação da justiça e do juízo de Deus. Aqueles que estão em Cristo já estão livres, libertos. Não precisa mais se preocupar com essa justiça, com esse juízo de Deus que virá. Porque o juízo de Deus só virá para aqueles que não estão em Cristo. Mas aqueles que estão em Cristo não passarão por esse juízo. A Bíblia mesmo nos garante. O verso 2 diz o seguinte: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vocês andam todos os dias no seu dia a dia, nos seus afazeres, com isso em sua mente, que você foi salvo por Cristo, liberto por Cristo e livres da morte? Por que então, às vezes, não agimos como tendo Cristo, a fonte da vida?
Às vezes eu me pego pensando assim, por que não deixamos de trabalhar quando começou essa pandemia? Claro que muitos perderam até o emprego, né? Muitas empresas fecharam, muitas empresas quebraram, faliram nesses últimos meses no Brasil. O desemprego aumentou assustadoramente. Mas aqueles que ainda permaneceram com os seus trabalhos, que alguns não estão mais indo à empresa, agora já trabalham nas suas casas, não é assim? As coisas mudaram, né? Mas muitos deles que não perderam o emprego e que também não trabalham em casa, porque não dá para fazer assim, eles não deixaram de trabalhar. Por que eles não deixaram de trabalhar? Porque nós temos responsabilidade a cumprir, não é verdade? Em meio à pandemia, você não podia deixar de trabalhar, não podia deixar de comer, não podia deixar de ir à padaria, não podia deixar de ir à farmácia, mas deixamos de vir à igreja. Qual o grau de importância que tem para mim e para você vir aqui, a esse lugar? Porque nós vemos perigo em ir em vários lugares. E vamos. Porque há poucos dias eu estive no shopping. O shopping está lotado de pessoas. Todo mundo com máscara? Sim, todo mundo com máscara. Mas estamos, assim como na igreja. Estamos com máscara, mas estamos. Não é verdade? Se os outros lugares também não poderiam estarmos lá, aqui também não. Mas e por que lá pode e na igreja não? Na igreja pode também. Você que está em casa, na igreja também pode vir. Porque o poder de Deus é muito maior nesse lugar do que em qualquer outro lugar. Porque a Bíblia diz: aonde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Então, se você tem dúvidas de que a igreja não é um lugar seguro, fique claro em sua mente, você que está em casa, que esse é o lugar mais seguro da terra para estar. Continuando, o apóstolo fala sobre a luta que ele tinha na sua carne. No verso 35, ele nos afirma o seguinte, do capítulo 8, 35 e 36. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Você acredita que Deus te ama? Amém? Queridos, quando você e eu crê que somos alvo do amor de Deus, nós não agimos como agimos. Não falou sobre todos, mas alguns. Nada, a Bíblia diz, que pode nos separar do amor dele. Eu passei por algumas reuniões de ancianato durante esse período, e eu sempre votando para retornarmos o culto. E a maioria vencia. E aí eu tinha que esperar, né? Porque nós somos assim. A maioria é quem decide. Então, se a minoria não ganhou, espera mais um pouco, que vai chegar a sua vez. É assim que acontece. Mas eu estava orando para que Deus tocasse no coração desses líderes que reabrissem a igreja de volta. Porque, queridos, já tem
igrejas adventistas aqui da Zona Leste há 60 dias, mais de 60 dias que já estão trabalhando. Claro que nunca será igual, o mundo mudou. Mas coisas virão ainda piores do que essa. Esperem, viu? Se preparem para isso. Porque isso daí é só uma demonstração do que vai vir ainda. Mas nós não podemos perder de vista o grande amor do Pai. O grande amor de Deus. Claro que lá no passado, como Deus cuidou do seu povo, e que muitos morreram defendendo a sua fé, muitos irão morrer também nos tempos do fim, mas não negarão a fé. Porque, queridos, como Paulo diz, morrer para ele era o quê? Lucro. Quando você tem essa certeza de que Deus está ao seu lado, de que o Senhor é o Deus da sua vida, você não tem medo de nada. De que você vai ter medo? Se o Senhor está contigo. Eu estava muito preocupado porque as pessoas em casa tendem a não tirar tempo para Deus. Está em casa. Olha, esse período que foi de quarentena aí foi muito longo. Aí se você parar para pensar, dava para ter lido a Bíblia inteira, só nesse período aí, ó, que a gente ficou em casa. E às vezes você e eu tira ali 5 minutos, 10 minutos e vai fazer outras coisas e não aproveita o tempo que Deus está te oferecendo. Mas nós somos alvos do amor de Deus em todo momento. O amor de Deus não explica. E como eu posso andar da forma que eu possa agradar a Deus? Pelo poder do Espírito. Quantas vezes durante esses últimos meses você orou pedindo ao Espírito Santo que estivesse ao seu lado? Pedindo que o Espírito Santo te animasse, que o Espírito Santo não deixasse você esfriar. Porque, queridos, eu senti um pouco desses dias do que vai acontecer em breve. Porque quando o decreto dominical for assinado, isso vai vir assim como um vento vem. E isso será tirado de mim e de você rapidamente. E aí é para você começar a pensar se você está preparado para esse vento forte ou não está. Porque, queridos, aqui enquanto as coisas estão aparentemente normal, é o tempo que Deus está me dando e te dando para você se firmar, na verdade. Porque quando os ventos soprarem, não vai vir um soprinho. Vai vir tornado para arrancar você com tudo. Ele não vai vir com mãos leves, queridos. Satanás, ele está irado com a igreja de Deus. Você precisa ter isso em sua mente. E ele vem para destruir. E ele vem com um poder muito grande de destruir. E se o poder que está em você não for maior do que o poder que está lá fora, você vai ser levado junto. E aí você não vai mais ter tempo de buscar o poder. Porque você já foi levado. O decreto dominical pode ser amanhã. E como você está hoje? A nossa vida
é como um vento. Hoje nós estamos aqui, amanhã não saberemos, porque amanhã não nos pertence. Mas Deus nos garante uma proteção dada pelo Espírito Santo. E nada pode te acusar quando você está em Cristo Jesus. Nada pode separar você do grande amor do Pai. No verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Queridos, quando você anda pelo mundo afora, nos seus afazeres, como que você se enxerga? Como um justo? Um santo de Deus? Porque a justiça de Cristo foi colocada sobre nós. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê a justiça de Cristo em você. E é por isso que quando oramos, a nossa oração vai até o Pai e Ele responde. E muitas orações Ele responde imediatamente. São vencedores. Queridos, eu não imaginava, no início desse ano, eu falei, acho que na reunião dos anciãos, que eu falei que, para mim, esse ano 2020 seria o melhor ano da minha vida. Não está sendo o pior, amém? Apesar de tudo aconteceu, não está sendo o pior, mas está sendo maravilhoso. Porque eu tenho sentido o cuidado do Pai. Em meio à tempestade, em meio às turbulências dessa vida, o Senhor tem me dado grandes vitórias. E eu sei que Ele tem feito também isso na sua vida. Porque Ele nos ama e Ele tem prazer em nos abençoar. Deus, Ele tem prazer em nos encher de bênçãos, de nos dar certeza de que Ele está com você e comigo o tempo todo. A lei do pecado já não está sob o domínio da minha vida. Quem domina a minha vida agora é o Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de tuas mãos. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer na alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós.
a decisão. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Cristo é o pão. Amém. Amém. Oremos. Pai de amor e bondade, te agradecemos, Senhor, pela alegria de estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado porque Tu és tudo. És o pão, és a vida, és a luz, és tudo que necessitamos. Por isso, Senhor, te agradecemos porque um dia entregaste Teu único Filho para morrer, para nos salvar. Pai de amor, continue conosco no restante desse sábado. Te pedimos e oramos e agradecemos por Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Então, queremos agradecer a presença de todos nesta manhã. Você também que esteve conectado aqui conosco. Tivemos algumas interferências, mas no fim acabou tudo bem. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham um bom restante de sábado. E já os convido para amanhã a nossa classe bíblica online. Estamos estudando sobre o Apocalipse. Amanhã será o quarto tema. Então, não estaremos aqui na igreja, mas estaremos conectados, em nossas redes. Então, você é nosso convidado. Amanhã, horário um pouquinho diferente, 7h30 da noite. Você se conecta aí pelo YouTube, pelo Facebook, participe e esteja atento. Um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês e presencialmente até o próximo sábado. E você também aproveite, curta, compartilhe nossas redes, tá legal? Deus abençoe e até mais.